Filipe Mateus Pedro, muito obrigado por ter aceito este convite. Antes estivemos à conversa a falar de várias coisas, mas eu gostava já de começar pelo tema que acho que vai ser o tema daqui a umas semanas, que as pessoas vão estar se calhar a ouvir aqui, isto outra vez, que é o Movie Lisboa. O Movie Lisboa agora vai voltar para a sua 4ª edição e eu gostava de saber, para ti, qual é a melhor coisa desta 4ª edição? A melhor coisa são várias. Nós temos sempre quase 200 filmes, é uma coisa mesmo... É um trabalho quase hercúleo, não é? De empurrar 200 filmes para um festival tão low cost, tão barato no aspecto financeiro, porque não tem quase apoios. É uma coisa que tem o crowdfunding, tem o dinheiro do ano passado, dos bilhetes, e tem meia dúzia. Não é muito, mas não sei, 2.500, 3.000 euros, percebes? Sim. É por aí. E inacreditável, ninguém acredita que se faça um festival com esta dimensão em termos de número de filmes, às vezes três coisas simultâneas, mais as exposições, etc. Não é? E é de facto complicado, é uma tarefa difícil de fazer, até porque todos nós fazemos várias coisas. Sim. E há esse lado mesmo difícil de pôr as coisas em marcha. Mas pronto, quando a engrenagem começa, tentamos. Já foi mais difícil. Já foi mais difícil. Ao início, arrancar é que é mais difícil. Agora há muito mais filmes, não é? É preciso ver muito mais coisas, porque há muito mais lixo também. Há filmes de todo o mundo, há coisas a chegarem do Japão, da Coreia. Do Norte? Da Coreia do Norte? Não, ainda não. Seria interessante, não é? De outros sítios, não é? E acho que temos uma perspectiva muito global de cinema também. Cinema do mundo mesmo. Sim. Quase um bocadinho como... Eu acho que faz todo o sentido, apesar de... Isto é um bocadinho arrogante, se calhar, o que eu vou dizer, mas ser um bocadinho o Festival de Cines do cinema, ou seja, ter aquela proximidade. Falar de músicas do mundo. Músicas do mundo, não é? O Festival de Músicas Sim. do Mundo de Cines, FMM do Cines, que de facto faz 20 anos para o ano, tem uma longevidade incrível, tem bandas de Madagascar, da América Latina, claro, de vários sítios, de recantos em África, do Japão, da Coreia, etc. Não é? Ou seja, tem muita coisa diferente e nós também. Eu acho que podemos seguir esse modelo um bocadinho, não é? Ter um bocadinho... Porque o cinema também não tem que ter fronteiras. Claro. E faz todo o sentido sermos muito abrangentes e não cingirmos à pop. Sim. Porque é um cinema sobre música que deve ter deve ser amplo, mostrar várias coisas. Sim. Não negar os nichos, não negar o metal, não negar algumas coisas de pop, claro, o indie, várias coisas de hip-hop, se calhar até. O punk também, vocês têm mostrado nos últimos 2 anos. O punk. Não sei se é um projeto que está em continuação ou se já foi fechado. Da história do punk em Portugal. Este ano não vamos ter esse volume, porque eu creio que não está concluído. Ok. Daquilo que tanto quanto sei não está concluído. Está a ser feito também um sobre metal, também metal português, não é? Metal, em português é metal, exato. O metal é, pronto, as cassetes de metal dos anos 80 ou 90. Mas é de facto. Este ano temos muito cinema brasileiro, porque os brasileiros descobriram um movie. Houve aqui uma descoberta, não é? Uma descoberta interessante. Porque há um festival muito conhecido brasileiro. Sim. E brasileiro que também acontece na Argentina, que também acontece em Barcelona e em Madrid também. Que é agora com esta coisa de Barcelona, da Catalunha sair ou não sair, de haver a independência. Vamos ver como é que ficam essas coisas todas, mas há um festival, essas pontes aéreas, não é? Primavera Sound e do Barcelona, Madrid, enfim, todas essas coisas. E aqui é o que se chama Inédit. O Inédit é um festival de cinema específico sobre música. O Movie tem mais um plus, que eles só fazem documentários. Sim. Nós fazemos videoclips também e fazemos curtas e longas documentais e biopics curtas e longas também. Sim. Ou seja, que é um plus em relação ao cinema documental, por assim dizer. E de facto é curioso, não é? Portanto, ver que os brasileiros descobrem-nos precisamente pelo lado. Há essa tendência que eles têm de temos que expandir, temos que mandar as coisas para a Europa
e para eles muitas vezes a Europa começa em Portugal, é aquela porta de entrada e epá, recebemos muita coisa da qual selecionamos 15 filmes, o que é assim, entre curtas e longas, não é? Portanto há muita coisa brasileira a chegar este ano e de facto o filme de abertura vem dessa colheita. É um filme da Lúcia Veríssimo, Eu, Meu Pai e os Cariocas, e recomendo a todos. Vai passar no dia 15 de novembro às 9h30. É uma das apostas fortes, não é? É uma das... que eu percebi pelo que tu me contaste. É de facto uma das apostas fortes, porque tem 60 entrevistas a músicos brasileiros importantes. Porque já me tinhas dito que era muita gente, agora que mencionaste o número fiquei ainda mais impressionado. Mas, é muita gente, não é? Muita gente. Sim. Roberto Menescal, Chico Buarque, Caetano, Milton Nascimento, muita gente e é muito verdadeiro o filme. Até às vezes perdoa alguns erros, não é? Porque é um filme contado pela filha de um dos cariocas, não é? Que inventaram um estilo musical. Um maestro que criou a bossa nova, que criou basicamente, ou seja, ele tem relações ao longo de 70 anos, não é? Este filme conta 70 anos de história musical. Vibra, não é? Com tudo, com as questões más, não é? Com a ditadura, com o impeachment, não é? A destituição, não é? Como eles dizem, o impeachment, do Collor de Mello ou da Dilma, etc. Não é? Mas de facto são uma série de situações que andam ali e que acompanham a política, acompanha a Elis Regina, acompanha vários Caetano, etc., todas aquelas coisas. O facto de terem que emigrar, serem basicamente forçados, colocados num avião para emigrar, não é? E isso prejudicou, claro, a bossa nova, prejudicou todas as questões, as ligações musicais, cinematográficas. E beneficiou também de uma certa forma na criação musical. Acaba por ter as suas vantagens e exatamente, estilos musicais como o tropicalismo, etc. Exatamente. E há muita coisa, e esse também deu um grande comentário que já foi visto em Portugal também. Mas o Tropicalia, o Tropicalia, sim. Exatamente, que é o filme que conta a história do tropicalismo. E de facto, eu não sei, esse filme e o Sotaque Elétrico do Caio Jobim são dois filmes. É relacionado com o Jobim? É relativo. Sim, é relativo. Mas, exatamente, é relative. Mas é interessante porque conta também uma história muito interessante. Mas mais do lado dos guitarristas, do lado mais recente, não é? Dos últimos 20 anos, mas também muito mágico, muito bem filmado, uma fotografia lindíssima, muito bonito, não é? Portanto, uma história tão um pouco contada. Exatamente, mais simples de contar, mas mesmo assim um filme muito bonito, que também vai ter um destaque, porque foi programado para sexta-feira, dia 17, pelas contas fáceis, às 21h30 também na sala Manuel Oliveira, no Cinema São Jorge. Que é onde nós estamos já agora. É onde estamos agora, os ouvintes. E de facto, onde é um prazer conversar contigo, realmente. Igualmente. E de facto, eu acho que o cinema brasileiro está a dar cartas cada vez mais. Na ficção e no documentário, etc. E de facto é um gosto, eles querem vir cá, querem trazer, querem mostrar o que andam realmente a fazer. Sim. E muitas vezes são histórias muito interessantes. Temos história de reggae, temos histórias de hip-hop, temos histórias várias do Brasil, sim. Temos histórias insólitas de uma personagem do Rio de Janeiro, temos muita coisa diferente, temos coisas mais simples e de vanguarda, feitas muito com base em fotografias e com uma belíssima fotografia, mas muito musicais e é muito interessante realmente esse lado. Fica aqui a nota, porque acho que vai ser um festival, como todos os anos, tem sido bastante interessante, mas realçar aqui uma coisa que estavas a falar, da diferença entre o inédito e o movie, e que foi aquilo que eu também estava a falar contigo, porque no início vocês eram um festival de vídeos e documentários musicais e passaram a ser um festival de música no cinema. Sim. Que eu acho que é uma definição muito engraçada, não é? Porque abrange
pronto, eu acho que o vosso foco continua a ser um documental, mas tendo uma ideia muito mais abrangente. É assim, a ideia do movie foi logo ser cinema documental, cinema, pronto, ter logo essas três áreas, porque realmente havia um festival que era o Vimos, portanto, movie Vimos, não é? E o Vimos era se não estou em erro, em Viana do Castelo. Sim. E esse festival era mais específico de vídeos musicais, tinha muita atenção sobre os vídeos musicais e sobre o lado de concertos ao vivo, pronto, todo aquele lado que nós também gostamos de abarcar, mas não é o core business do movie. O movie, o core business é cinema, são coisas feitas para cinema, mas sobre música. Sim. Esse é o nosso foco, não é? Sim. E... Porque não impede de vez em quando mostrem claro. O Labirinto, ou Exato. O Coração, era isso que eu ia dizer. Concerto. Era isso que eu ia dizer, porque havendo dinheiro é um gosto para nós, obviamente, mostrar um Labirinto, ou mostrar uma música no coração, sobretudo nas versões restauradas, com tudo que as pessoas têm direito, muito a televisão, como vocês sabem, não respeita, como tu sabes, não respeita o formato do cinema, não é? Cropa, corta, acelera nas partes mortas, muda a banda sonora, etc, não é? E a música no coração, houve muitas pessoas que vieram cá quando saíram da sala, que giro, eu nunca tinha visto o filme desta forma, com tantas coisas, nunca tinha visto a cena do casamento ou uma cena qualquer do filme, que de facto é um plus, é um grande plus, não é? Em relação àquilo que a televisão mostra, ou que mesmo alguns DVDs mostram. Isso é uma questão curiosa, porque isto agora vai entrar para a cena mais nerd, que as pessoas agora vão começar a desligar o podcast. Estou a brincar. De antes havia a questão de teres um filme com música no coração, que é em ultra widescreen, que de repente estava em 4x3 para caber numa televisão. E agora tens o contrário, que é filmes em ultra widescreen, que são para televisões de 6x9, que são um bocadinho mais, pronto, não são tão largas, então muitas vezes acontece isso. Eu estou a começar a ver um filme que é em widescreen e fico, ok, e acaba os créditos equivalente, e fico, porra, fico logo sem vontade de ver aquela merda. E é uma coisa que infelizmente, quer dizer, hoje em dia temos acesso a tanta coisa, não é? Mas a televisão continua a fazer isso um bocado, não é? Exatamente, a televisão continua a manipular, não é à toa que realizadores como o Woody Allen, etc., não deixavam durante muitos anos que os filmes passassem na televisão. Sim, não sabia. Há vários comentários sobre lembro-me de um documentário que passou no Fantasport, por exemplo, de um realizador catalão, que debate mesmo isso, debate todas as mudanças que os filmes tiveram ao longo dos anos para caberem nos formatos televisivos vários. Além de censurarem também algumas porque coisas. Mesmo o 16x9 muitas vezes não respeitava o formato, mesmo sendo 16x9, não respeitava o formato scope, ou não respeitava os diversos formatos de cinema para televisão. Eu uma vez vi uma coisa incrível, só para acabar esta parte aqui mais claro, chata, mas uma vez estava a ver com a minha mãe, estava a dar o Inglourious Basterds na TVI. Sim. E aquilo era 4x3 e era 1/10 do ecrã, era tipo o pelo da orelha esquerda do Brad Pitt, era o que se via. E depois, mas naqueles dois planos em que ele está com o outro a olharem, tipo, aqueles dois planos famosos, aí já punham. Exato. Mas era muito estranho, de repente, de um momento para o outro. Mas pronto. Mas é engraçado falar desse filme porque lembro sempre eu entrevistei o Will I Roth na altura que ele teve cá, não é? No Motel X. Sim. E entrevistei-o mesmo para a Lúcia. E foi um gosto falar com ele porque ele tinha mesmo aquele orgulho, não é? Os pais dele são judeus. Sim. E tinha aquele orgulho, os pais dele, muito orgulho, não é? Por ele ter morto o Hitler, não é? Sim. Matado o Hitler. Ele ter matado o Hitler. E de facto é curioso esse lado. As pessoas às vezes são muito interessantes, fazem várias coisas, são realizadores, são atores, não é? São músicos também. E é muito interessante ver essa dinâmica das pessoas, dos formatos. Sim, exatamente. Agora lembrei-me de outra questão técnica que eu acho muito engraçado. Nós há bocado estávamos a falar de festivais off the record. Claro. E eu acho que o Movie é o único festival que, se passar filmes com legendas eletrónicas, são muito poucos, mas que passa sempre com as legendas no ecrã. E isso é uma coisa que me faz imensa confusão, que é porque é que há festivais tão grandes que andam sempre com a merda das legendas eletrónicas, que são sempre desincronizadas nos filmes. Exatamente. E vocês que são tão pequeninos conseguem fazer isso, não é? Olha, sim, eu
Pá, eu sou um bocado nerd, como tu disseste, e bem. Somos os dois, pá, não Somos faz os mal. dois um bocadinho. Mas, de facto, Isto não é para ter audiência, eu, portanto, eu não fiz faz mesmo diferença. questão, claro, quando começámos o movie, pá, nós começámos o movie com 3 meses, não é? Foi uma coisa, 3 meses antes, foi incrível, não é? Pá, consegui montar um festival com os seus problemas todos, fomos sem legendas, uma série de coisas que aconteceram, pá, infelizmente, aconteceram, é, pá, não houve mesmo tempo, houve coisas mesmo muito complicadas de resolver, felizmente os filmes passaram todos, nunca houve um cancelamento, tirando um filme do Tosha Pustene, foi o único cancelamento que eu me esteja assim a lembrar que tenha acontecido mesmo, Sim. que foi adiado o filme porque estava cor-de-rosa, porque uma questão do DCP, na criação do DCP, tinha falhado e tivemos que fazer uma nova versão do DCP, a partir porque o fecheiro original tinha um problema e então, pronto, foi mesmo necessário fazer outra DCP. Mas isso leva-me ao que eu queria dizer, que é, eu fiz mesmo questão de aprender tudo o que havia para saber, inclusive é comunicar com o criador do DCP-O-Matic. DCP, para as pessoas que não sabem, é o Digital Cinema Package. Cinema Package, exatamente, que é a forma como passa, graças aqui às pessoas do São Jorge, ao Fernando, etc., as pessoas que coordenam aqui a projeção, eles sabem muito sobre isso também. E foi um gosto, obviamente, pá, quis mesmo saber tudo sobre o DCP. Como é que se faz, como é que se colocam legendas, como é que se coloca tudo. Porquê? 2 aspectos. Um é a redução de custos. É muito mais em conta se quando tu fazes um SRT para colocar dentro do filme, não é? Portanto, ou seja, aquilo encaixa, é mágico e não falha. Está embebido e, apesar de não estar mesmo gravado no filme, dá para tirar e pôr, mas está lá, não é? Está lá, sim, e está marcado nos é um tempos plus, certos, exatamente. E é uma coisa mesmo fácil de se colocar a partir do momento em que está em SRT. Claro que dá muito trabalho fazer um SRT, isso são outras conversas e também demora algum tempo. O trabalho das pessoas aqui a legendar. Exatamente. E era isso que eu tinha a dizer. Os primeiros, pá, eu fui a praticamente todos os DOC de Lisboa, todos os Indie Lisboa, todos esses festivais. E o Indie tornou-se um festival que profissionalizou-se na legendagem. Sim. E faz sempre essa legendagem eletrónica. Que é uma legenda que me chateia, porque tens que olhar para baixo e para cima, e para baixo. Sim. E para cima. Principalmente quando são filmes que já vêm com legendas. Claro. E depois tens outras exato. legendas. E ver um filme russo, ou ver um filme de um país, sei lá, sim. de uma Lituânia ou de uma coisa. Exatamente, não tínhamos uma afinidade direta, sem qualquer legenda, ou no máximo com legendas em inglês. E às tantas desaparecem as legendas porque o Windows crashou e o computador teve que reiniciar, como chegou a acontecer, não é? É muito chato. É muito chato porque não, dá um ar pouco profissional. E de facto, tentamos sempre ao máximo ter todos os filmes legendados, às vezes é complicado, e este ano ainda não vamos ter todas as curtas e não sei o que legendadas. Mas é o que eu estava a dizer, sempre que possível fazem isso. Claro. Acho que é uma coisa bastante louvável, porque na maior parte dos festivais isso é uma coisa que eu não percebo, porque vocês conseguem. Sim. Há outro festival muito curioso que é o Olhares do Mediterrâneo, que também faz o mesmo. E a Festa de Cinema Italiana agora também faz o mesmo, sim. A maior parte dos filmes vem fazem, porque eles também utilizam, pedem também aqui a assistência do São Jorge. Sim. E realmente a RGA, que a Câmara de Lisboa, tem esse lado, tem profissionais aqui de excelência no São Jorge. De facto, se há dinheiro bem emprego da Câmara de Lisboa, etc., é mesmo aqui. E nestes veículos, nestas pessoas que promovem tanta cultura e que organizam com tanto carinho festivais. Dá muito trabalho fazer um festival, não é? E acho que é muito importante as pessoas frequentarem os festivais, habitarem esses espaços. Come-se boas pizzas aqui, come-se é fantástico, bebem-se, as conversas são muito interessantes, há pessoas fantásticas que se conhecem aqui, e de facto é mágico, mágico vir ao cinema. Já o meu pai vinha aqui ao cinema quando era pequenino e é giro manter essa tradição. Não é? Tu ainda apanhaste o São Jorge quando era só uma sala? Eu não apanhei, mas o meu pai apanhou e fala-me disso. E eu lembro de ver coisas aqui nos anos 80, de animação sobretudo, e era mágico, não é? Tal como no Condes, ver a Guerra das Estrelas, ou ver o episódio 3. Eu sou velhinho, mas não assim tão velhinho, 41 anos, deu para ver o episódio 3, o episódio 6, aliás, 6 neste caso. Mas Return of the Jedi, não é? Portanto, o que eu gosto de ver os episódios 4, 5, 6, 1, 2, 3, e whatever. 1, 2, 3, quase que puxinho, não é? Mas pronto. Sim. O terceiro ainda tem alguma piada, mas os outros são mesmo fracos. Mas falando dessa ligação com o teu pai, porque é muito engraçado, porque é muito pouco comum
uma pessoa ter isso como tu tiveste, essa influência dos pais por poderes ver tudo e ler tudo. Fala-me um bocadinho sobre isso, porque acho muito interessante. Crescer com os meus pais, não é? Final dos anos 70, início de 80, sei lá, gravar o Live Aid da televisão e os meus pais acharem imensa piada. Eu tinha 9 anos quando deu o Live Aid. E tinha aquela coisa, vamos gravar isto em VHS. Foi em 84. Deu em 85. 85. Exato. E ali em julho, Sim. já não sei precisar de 14, 15, por aí, não é? Sim. De julho. E de facto, sei mais ou menos a história, porque há um filme também muito interessante e que também podia passar no movie, não é? Porque, dado que é uma história de músicos. Porque as datas mudaram por causa do Bruce Springsteen. A sério? Sim, porque ele não tinha. Ele, apesar de depois ter cancelado a mesma, ele não tinha data mesmo para fazer. Para entrar no Live Aid. Porque inicialmente o Live Aid era só em Londres. Depois é que foi também em Filadélfia. Ou seja, houve essa ponte e foi o primeiro evento com transmissão de 14 horas, emitido ao mesmo tempo, com uma mega projeção, não é? Para todo o mundo. Mais de 2 mil milhões de pessoas viram aquilo. É uma coisa histórica, é um evento histórico mesmo. E o Bob Geldof fez ali um trabalho, enfim. Eu conheci o Bob Geldof em Glastonbury em 2005, quando eles fizeram os 20 anos, não é, do Live Aid. Foi assim uma coisa que também marcou, não é? Quase toda a gente depois também viu essa repetição, apesar de já não ser a mesma coisa, porque muito mais televisões, muito mais informação, internet, o mundo tinha mudado. Mas de facto teve algum impacto, não é? Teve algum impacto. Sim. Essa Não era a mesma coisa, mas... Não era, mas foi giro. E eu não pude ir a esse Live Aid. Portanto, não é Live Earth, é o Live Aid dos 20 anos. Sim. Enfim, mas de qualquer das formas, fui à Escócia e participei naquela coisa dos 300 mil, da marcha das 300 mil pessoas e conheci alguns atores, o Gael Garcia Bernal, etc. Foi muito interessante porque havia 3 palcos, uma série de bandas e tal. Mas voltando aos meus pais, houve uma formação, uma educação quase implícita, porque eles viam muita coisa, são compulsivos de literatura portuguesa, coisas de ficção científica, muita diversidade, coisas de economia, de informática, até de sexo, não é? Mas pronto, muita coisa variada. Muita coisa variada ali em casa. Eu lembro de com 8, 9 anos tinha uma abertura, uma liberdade total para a descoberta de Lobo Antunes. Leste Lobo Antunes aos 9 anos? Sim. Uma série de. E claro, Saramago, obviamente, e muito mais coisas. Obviamente, porque aos 9 anos. Sei lá, não é isso. Mas o que eu estou a dizer é que estava ali, percebes? Sim, podia ler, até podia não ser ler tudo, não é? Mas, tinha mesmo. Descobrir. Tinha essa vontade de descobrir. E eles tinham aquilo que nós víamos, aquilo que eles viam, eles, não é? Eles, os dois, viam os filhos, eu e a minha irmã, que é mais nova, 4 anos, podiam ver. Sim. E podiam ouvir também, não é? Portanto, ou seja, porque não foi só a questão do cinema, foi também a questão da música. Eles tinham, o meu pai viveu em Macau 3 anos, na altura foi passar umas férias a Macau, quando os outros senhores, enfim, infelizmente isto é um pouco triste dizê-lo, não é? Iam para a guerra colonial. O meu pai teve a sorte de ir parar a Macau e passar umas férias lá, não é? Porque as pessoas não eram férias, mas era quase, não é? Comparativamente, não há qualquer comparação. Porque tenho outros familiares que estiveram em Moçambique, em Angola e na Guiné e de facto perderam pessoas, amigos morreram, etc. Não é? São histórias muito tristes de vida. E o meu pai teve essa sorte de ir parar a Macau, viajar, não é? Viajar longas viagens, fazer longas viagens, ter um encontro cultural da Tailândia, etc. Não é? Nas escalas que foi fazendo, Dinamarca, etc. Ou seja, trouxe livros de todo o lado, não é? Trouxe várias coisas de todo o lado. E essa cultura, esses vinis, essas obras que vieram, esses VHS até, seja o que for, não é? Na altura não eram VHS, eram só referências que ele tinha. Na altura ainda não havia beta, mas ficaram referências de filmes que ele viu que depois veio a comprar, a adquirir, não é? Mais tarde, quer fosse em DVD, não é? Mais recentemente, ou quer fosse ao Blu-ray, mas pronto, enfim. Ultra HD 4K. Ultra HD 4K Blu-ray. Mas de facto, ou seja, há aqui uma vontade de ver cinema,
O meu pai ainda por cima é noctívago e fica a ver filmes até às 10 da manhã. Contrariamente à minha mãe, não é? Nesse aspecto ele é muito mais... Então nunca se vê, hein? Porque ele fica... Mais ou menos, ele às vezes dorme 1 hora, 2 horas e faz aquela coisa, acorda, depois dorme uma cestinha, pronto, vai ali dormindo um bocadinho. Mas é interessante que de facto ele é muito compulsivo e adora cinema. Ele adora falar sobre cinema, é muito crítico. É das pessoas mais críticas, das que eu entrevistar, porque ele é das pessoas muito mais crítico do que eu, não é? Eu sou um coração mau em algumas coisas, ele não, ele é mesmo duro. E é muito interessante. E eu dei uma ideia, falando dos meus pais ainda, só aqui no contexto do movie. Pronto, eles são super, adoram festivais em geral. E Primavera Sound já foram, claro, ao Rock in Rio vão, também Bruce Springsteen, etc. Né? Adoram esse lado. Mas, e não só, adoram mesmo o lado de vibrarem com os concertos ao vivo, né? Com aquela coisa de ir a um coliseu, de ir ver assim uma coisa, mas também gostam de teatro, etc. Exposições, mas gostam sobretudo da partilha cultural, da conversa sobre cultura, da magia que é, apesar de terem 66 e 67 anos, de continuarem, e é um gosto vê-los aqui e um gosto especial vê-los aqui a escolherem 2 salas, ou seja, tu sabes que fazes um trabalho mais ou menos interessante, não é? Que fazes um festival mais ou menos fixe, quando tens um pai a ir para um lado e a mãe a ir para o outro lado, ou seja, eu quero ver isto, eu quero ver isto, pá, são ao mesmo tempo, olha, paciência, a gente encontra-se no final. Sim, mas lá está, são tão interessantes que há dois filmes que ao mesmo tempo. E agora para terminar, porque acho que podemos falar durante horas, mas tens mais que fazer. Estás à vontade. Eu não, mas pronto. Estás à vontade. Eu queria só acabar por perguntar qual é o teu musical preferido. É o meu musical preferido. Eu já falei sobre isso no... Pronto. O Vieira Mendes, né? José Vieira Mendes, da Premiere, né? Enfim, convidou-me para ir, ele tinha um programa na RTP Memória e convidou-me para ir lá falar sobre... Tu foste a sério? Sim, fui falar sobre o Dancing in the Rain. Singing in the Rain. Singing in the Rain, o Dancing. Singing in the Rain. Eu estava a pensar no Dancer in the Dark, do Björk, né? do Lars von Trier. Aliás, do Lars von Trier com o Björk. Exatamente. E de facto, estava a pensar também no Bruce Springsteen, que ainda estava a ver, né? Ainda estava aqui a caminho. E de facto, há muitas coisas boas. Esse filme eu acho muito interessante, a banda sonora, muito fixe mesmo. E o filme, apesar de passar épocas sem o ver, acho muito interessante. Eu sou daqueles que até gostou do La La Land, porque acho que, apesar de ter sido assassinado por muitas coisas que tem, não sei o quê, acho que tem coisas bastante... Mostra o cinema com uma certa pureza e naive que outros filmes não têm. Gosto muito do realizador, gosto muito do Whiplash. Eu gostei muito do Whiplash, não gostei muito do La La Land. Pois, eu sei porque tu li aquilo que tu escreveste sobre o filme. Opa, eu como disse, eu muitas vezes nesses filmes que são muito polarizadores eu fico sempre no meio. Claro. Foi um bocado, eu percebi a intenção dele, achei que ele estava-se a pegar demasiado às referências. Sim, o filme não é nada original, não é? Sim. O filme é uma versão, presta vassalagem, né? Homenagem, aquela tributo a muita coisa dos anos 50, 60, cinema francês também, até outras coisas. Mas não sei, eu olho para aquele realizador e mesmo o primeiro filme, não é, que ele tem em preto e branco, é uma história também musical e muito interessante. E estou naquela expectativa de em relação ao próximo. O que é que ele fará a seguir, não é? Mas há muita coisa boa e eu sei lá, acho que é quase impossível de determinar. Claro. Mas Singing in the Rain é a milestone musical. É um dos principais, é um filme muito citado, não é? Muito falado. Não, e é bom também, não é? Há filmes citados que tu vais ver e tipo, olha, se calhar não é. Mas é um filme que. Porque há muita gente que diz, eu não gosto de musicais e não sei o quê, mas é daqueles filmes que mostram o que o musical deve ser, mas só é para aí em 10% dos casos. Sim. Aquele filme que mexe contigo, independentemente de ser uma história merda ou não, é tipo, o filme está genial nas coreografias, no espetáculo todo. É assim, eu adoro cinema, estás a ver, e adoro cinema, mesmo o cinema português, mesmo a Fábrica de Nada, por exemplo, também vai passar no festival Fora de Competição, no domingo. No domingo já agora? Dia 19. Exato, contas fáceis. Mas, porque o festival tem só 6 dias, também não é assim tão... Enfim. Mas, de qualquer das formas, tem só um bocadinho musical.
é só para aí 10% musical, Sim. mas ainda assim é também musical e está bem feito, está muito bem feito. Gosto dessas coisas, não é? Foi um gosto ver este ano o filme São Jorge, pá, Sim. porque de facto é tão bom, não é? E quando um filme nos preenche, não é? Estar ali com o Nuno Lopes e com o realizador, o Marco Martins, daquela forma, eles estão ali, pá, completamente despretensiosos a falar sobre cinema, é um gosto tão grande, não é? De ver as pessoas que não têm esta alma, esta aura de falar das coisas e de ter paixão por tudo, seja uma exposição, seja um filme, seja o que for. Sem preconceitos, não é? Sem preconceitos. Só porque gostam. Só porque gostam, exato, da forma mais simples, com aquela humildade, pá, de pessoas geniais. Sem não é? querer ser fixe Claro. ou intelectual. Porque, por exemplo, o mas Nuno Lopes, pá, que é um gajo super um ator boa onda, extraordinário. extraordinário, fora de série. Epá, o meu pai conheceu, não é? Finalmente, eu já o conheço há muitos anos, conheço, pá, há 15 anos ou qualquer coisa assim, 10 anos pelo menos. E o meu pai conheceu, apresentei-o este ano em Parede Escura e de facto foi super. Pá, ver o meu pai ali a falar com aquela malta toda, com os históricos de Parede Escura, com aquele carinho todo, né? Alex Alva Teixeira, etc, com aquelas pessoas todas que estavam ali no Milhões de Festa, ou no Mimo, ou noutros festivais, não é? Nos festivais de cinema, no Motel X, no Fantasporto, ou noutros festivais no Indie também, que nós fazemos sempre a maratona a maratona do Indie, não é? Aquela maratona da noite fora até às 6h30, dá-nos um gosto, dá-nos um grande gozo sair do cinema às 6 da manhã a falar sobre os 14 filmes que acabámos de ver, não é? As 9 curtas ou 10 curtas e as 4 longas ou 3 longas. Epá, nós adoramos cinema, adoramos música, adoramos artes em geral. Isso é muito fixe. E é uma comunhão muito boa. Com a minha mãe também. Eu lembro de ir da minha mãe a olhar para o Paulo Branco. Este senhor, tão mal vestido, é que é o diretor do festival. Pois. É assim. Não ficou muito, mas pronto. Mas depois, realmente o Paulo Branco, apesar das suas coisas se calhar negativas, Isso dava para outra série. conversa, Isso dava para uma série. Porque há tanta coisa, não é? Tipo, que se diz, e este ano ainda por cima é triste, eu não sabia disto, mas soube há pouco tempo que o festival agora já não é Estoril Film Festival, é Sintra e Lisboa Film Festival, ou Lisboa e Sintra. Mas continua a ser Lefest. Exatamente, no site. Mas é de facto interessante. É uma pena que o Movie seja ao mesmo tempo desse festival, não é? Pronto. Porque eu não. É claro que é impossível, não é? Hoje em dia, com tanta coisa a acontecer, em Lisboa, no Porto, etc., são cidades tão cosmopolitas, não é? Com tanta coisa a acontecer. E mesmo Portugal em geral, a Bienal de Cerveira está espetacular. Toda a gente. Há que viajar para Portugal, pelo estrangeiro. Turismo de festivais, não é? Fazer o turismo cultural é das coisas mais mágicas que pode haver, porque uma pessoa acaba por descobrir coisas, nem que seja ir a Bilbao ou Guggenheim, ou seja o que for, não é? Tipo, ou outra coisa qualquer, ir ao Oriente ver uma coisa qualquer, ou ir de propósito a Cabo Verde para um festival, mas ficar lá mais uns dias para apreciar toda a gastronomia e o lado tão bonito que tem aquelas ilhas, ou os Açores, ou a Madeira, etc. Não é? E para nós também é isso, percebes? É um gosto. Nós não temos tido a sorte de ter muitas tensões, mas as poucas tensões já nos deram um grande gosto. E no Porto, e na Terceira. E agora é sempre a subir. E é sempre a subir, esperemos. Olha, Filipe, foi um prazer, sério, muito obrigado. Ora, e essa. Só dizer as datas, portanto, do Movie 2017. É de 15 a 20 de novembro. 15 a 20 de novembro. Exatamente, começa, portanto, lá está, com o filme da Lúcia e acaba depois na segunda-feira. Somos os poucos que acabam uma segunda-feira. Bom, a Festa do Cinema Italiano também acaba uma quarta, não é? Mas pronto, e há outros festivais que acabam noutros dias que não o domingo. Sim. Porquê? Porque a segunda-feira aqui a ideia é os vencedores sabem-se durante o domingo. Para os jornais, etc., é interessante, não é? Para os sites, há aqui uma comunicação que às vezes sai e passam na segunda-feira. Quem não tenha tido a oportunidade de ver, pode ver os vencedores na segunda-feira no Cinema São Jorge. Quarto Movie, Festival de Cinema na Música. Muito obrigado. Muito obrigado.